prezados alunos do curso de licenciatura em matemática, professor Geidson Barros, disciplina leitura e produção de textos. Prática de linguagem, variações linguísticas. A nossa aula de hoje vai tratar justamente sobre essas variações linguísticas. Nós vamos estudar os fenômenos linguísticos, as variações regionais, socioeconômicas, culturais. E vocês devem estar se perguntando o que foi que aconteceu comigo. Por que é que o professor está de boné, óculos escuros e camisa regata, meu Deus do céu? O que foi que aconteceu? Turma, eu estou assim intencionalmente para mostrar para vocês na prática que assim como determinadas ocasiões sociais requerem uma condição de vestimenta mais adequada, a língua também. Mas vocês devem saber que essa roupa estaria até adequada se eu estivesse na praia. Eu não estou na praia. Eu estou aqui ministrando aula para vocês. Então, dessa forma, eu quero deixar a lição de hoje. A língua é como a roupa que a gente utiliza. Ela é utilizada de acordo com determinadas ocasiões, tá bom? Então, antes de passar para o restante da aula, deixa eu trocar de roupa. Agora sim, uma roupa mais adequada à aula, vamos aos trabalhos. Turma, antes de passar de fato a aula de hoje, eu queria passar por alguns conceitos que foram trabalhados na aula passada. Nós vimos o conceito de texto, textualidade, coesão e coerência, os fatores pragmáticos da textualidade. Nós vimos que textualidade é aquele conjunto de fatores que fazem com que um texto seja considerado de fato um texto e não um aglomerado de frases. Nós temos ainda os fatores pragmáticos pregados por Gauguin e Dresler. São 7 os fatores pragmáticos e na aula passada eu apresentei e dei exemplos em todos eles, os 7 fatores pragmáticos da textualidade. Pois bem, vocês já viram, né, na discussão de hoje, nessa introdução um pouco diferente da aula, que existe adequado e inadequado na roupa. Nós vimos que seria estranho eu ministrar a aula para vocês de boné, de óculos escuros e camisa regata. Já se eu estivesse na praia, certamente a roupa estaria adequada, estaria ideal. Eu falei para vocês que a língua e a roupa, a vestimenta, elas têm muita relação entre elas. Eu posso, por exemplo, dizer que existe roupa adequada ou inadequada a determinada ocasião? Sim. Posso dizer que existe uma língua adequada a determinada ocasião? É o que a gente vai ver hoje. Mas será que existe o conceito de certo e errado? Outro fator importante também que a gente precisa discutir. Vejam só. A unidade 4, ela vai tratar justamente sobre as práticas de linguagem, as variações linguísticas. No assunto de hoje, nós vamos ver as formas privilegiadas da língua e os fatores determinantes para essas variações linguísticas. Trago a vocês alguns exemplos de frases aleatórias. Vejam só. A gente fizemos o trabalho inteiro no final de semana. Compramos as laranjas no mercadinho do bairro. Nós fez os cabelos antes de ir para a festa. A gente não pode entrar porque chegou atrasado. E aí trago 2 expressões que eu escutei recentemente. Taioca e empofento. Certamente algumas dessas frases, ou até mesmo essas expressões que foram apresentadas a vocês, talvez não pareçam estranhas. Talvez não sejam frases que se apresentem de maneira
estranha ou até mesmo, digamos assim, anormal para vocês. Pode ser. Mas, analisando essas frases, nós percebemos que existe algum tipo de variação. A gente fizemos o trabalho inteiro. Compramos as laranjas. Eu li uma declaração de uma professora da Paraíba esse final de semana e ela dizia que nós, enquanto seres, não precisamos identificar a nossa fala, não precisamos nos apresentar, porque a nossa própria língua já nos apresenta, ela diz muito sobre quem somos. E essas frases que foram colocadas aí para vocês, elas falam muito sobre essas pessoas. Você deve estar se perguntando, professor, mas essa frase está errada ou ela está certa? Posso garantir a vocês que ela não está certa e que ela não está errada. Porque esses termos empregados, certo e errado, ela não se aplica na língua. Ela não se aplica na língua. Mas o que então, professor, nós devemos aplicar? Quais são os conceitos? Adequado ou inadequado. Então tirem da mente de vocês esse conceito de certo ou errado na língua. Porque não existe o certo ou o errado. Existe o adequado ou o inadequado. E aí vocês devem estar se perguntando sobre as duas últimas expressões, taioca e hipofento. Vou contar aqui a história das duas expressões. A primeira, taioca, eu escutei no interior. O senhor proprietário da casa que eu visitei, ele disse que havia comprado veneno para matar as taiocas. E eu fiquei sem entender o que era taioca, até perceber que era um tipo de formiga com asa. Tá bom? Eu vou falar assim, formiga com asa, porque não é muito a minha área. Eu não conheço muito sobre essa área. E hipofento, também escutei essa expressão que me chamou a atenção e fui tentar descobrir o que era. O significado dela, enjoado. Então percebam que a língua ela apresenta variações. E eu não posso dizer que é certo ou errado porque quando você chega na cidade de alguém, na casa de alguém que não é a sua, numa localidade distante da cidade, e essa pessoa te fala que jogou veneno na casa porque precisava matar as taiocas, ela certamente sabe do que ela está falando mais do que eu. Porque, muito provavelmente, o pai dela ou a mãe dela assim falava. E os avós dela também utilizavam. Por que eu vou considerar errado se outras pessoas do convívio social dela apresentaram a palavra assim? Por que eu vou dizer que hipofento, que significa enjoado, está errado, se a pessoa que empregou sabia o que estava falando? Se ela colocou dessa maneira, porque ela aprendeu dessa maneira. Mas eu disse que a língua apresenta muitas características e que essa língua, a maneira que essa língua é colocada, apresentada, do jeito que a pessoa se expressa, ela fala muito sobre a pessoa. Quando você diz o seguinte, nós fez os cabelos antes de ir para a festa, percebo claramente aqui, através desse trecho, uma variante que leva em consideração a condição socioeconômica. Muito provavelmente essa pessoa detém uma educação um pouco defasada e economicamente ela não tenha condições financeiras ou não apresente boas condições financeiras. Então percebam que
Pela apresentação de uma frase, eu consigo muito entender sobre a pessoa. A língua diz muito sobre quem você é. Vejam só essa charge. Perguntei onde estamos, mas ele não responde. E o outro tenta on contou. Eu não sei o que mais me surpreende. Se os marcianos falando português ou sabendo de variação linguística. Porque você percebe claramente que esse on contou, quer dizer, onde que eu estou, ele é uma variante regional, é uma variante rural. Geralmente as pessoas dos centros urbanos, eles não utilizam esse tipo de língua, esse tipo de língua. Claro, você já percebe aí, pelas explicações que eu estou aqui passando a vocês, que existem duas variantes já conhecidas e já foram faladas aqui na aula. A variante rural e a variante urbana. A variante urbana, ela tende a fugir de outras variantes marcantes, como a variante rural, como vocês estão vendo aí, a variante regional. E ela é marcada, ela tem expressões próprias. Você tem, por exemplo, no Piauí, um dicionário que explica as nossas próprias expressões para pessoas que não são daqui, que nós entendemos. Nós temos a variante urbana que se aproxima muito do padrão, da norma padrão da língua, a gramática normativa, do que é pregado na gramática, do que é ensinado nas escolas. Então percebam que não há nada de errado. Está adequado ou está inadequado. No caso da nossa língua, ela está adequada ou inadequada à gramática, à norma padrão da gramática, aquilo que é tido como certo, mas que é considerado adequado ou inadequado na área da sociolinguística, no campo da sociolinguística. Faço aqui e trago a vocês alguns questionamentos. O que vocês fariam, enquanto professores, em uma sala de aula, se os alunos proferissem aquelas mesmas frases que nós vimos anteriormente? Mesmo que você não seja professor de língua portuguesa. E você pode levar em consideração até mesmo o fato de ter pessoas próximas a você que se expressam, que expressam a sua língua dessa maneira. O que vocês fariam? Vocês corrigiriam essa pessoa? Diriam, olha, não é certo assim, o certo é dessa maneira. Existe uma forma correta de empregar a língua? Existe uma forma privilegiada? As variações linguísticas, elas são aceitáveis? E quais os tipos de variação linguística? Todas essas perguntas vão ser respondidas hoje na nossa aula. Não existe comunidade linguística em que todos falem do mesmo modo. E por quê? Por outro lado, a variação é o reflexo das diferenças sociais, como origem geográfica e classe social, e de circunstâncias da comunicação. A variação é uma característica inerente das línguas naturais. A variação linguística, ela não ocorre apenas na língua portuguesa. Você tem variações em todas as línguas. Existe uma diferença entre o inglês falado nos Estados Unidos e o inglês empregado na Inglaterra, assim como há uma diferença entre o espanhol falado na Argentina e o espanhol falado na Espanha. Percebam que essa variação, ela não é uma exclusividade da língua portuguesa. Ela não é uma característica da língua portuguesa. Ela é uma característica das línguas naturais.
E essas línguas acabam refletindo alguns fatores, como as diferenças sociais, a origem geográfica, ou seja, a localização dessa pessoa no espaço, a classe social dessa pessoa, e aí já entra com os reflexos da classe social, e as circunstâncias de comunicação. Iniciando pelas circunstâncias de comunicação, vocês devem se ater ao caso que eu trouxe hoje. Eu posso utilizar uma camisa polo, por exemplo, em uma sala de aula, mas certamente não me aceitariam com uma camisa regata ou sem camisa. Eu não poderia ir para a praia, ou até poderia ir para a praia de terno, mas todo mundo ia olhar para mim. E eu muito provavelmente, se a praia fosse no Nordeste, ia desmaiar de calor. A classe social, ela diz muito também nessa concepção do emprego. E eu já diria, na verdade, socioeconômica, social e econômica. O local onde ela vive, se ela convive, se ela se depara com situações mais complicadas, chamaremos assim, situações em que a convivência se dá com membros que se encontram à margem social, a tendência é que a sua língua, o emprego da sua língua, tenda a ser também parecida com aquela situação. Eu vou dar aqui um exemplo bem claro. Vocês certamente assistiram a algum filme policial passado no Rio de Janeiro, passado no Brasil. E geralmente quando os personagens da favela, quando eles são retratados, eles têm um tipo próprio, uma língua própria, uma maneira de se expressar diferente, cheia de gírias, cheia de palavras não privilegiadas socialmente. Percebam que as pessoas que convivem, mesmo que em situações esporádicas, acabam por também refletir socialmente o emprego dessa língua. E nessa perspectiva entram também a origem social dessa pessoa, origem socioeconômica e a geográfica. Certamente, quem é de Paulistana, os alunos de Paulistana, eles carregam um sotaque carregado, o DI, por exemplo, diferente dos alunos de Parnaíba, que não carregam esse sotaque. Quer dizer que os alunos de Parnaíba têm um sotaque melhor, ou o fato de não ter sotaque, eles falam corretamente os alunos de Paulistana? Não. Isso é explicado pela localização. Paulistana fica nas proximidades da região de Pernambuco, fica mais próximo para a região de Pernambuco, Bahia, e certamente há uma influência muito grande, há uma influência geográfica. É o caso que nós não temos em Parnaíba. Em Parnaíba nós não temos essa localização geográfica próxima a outras regiões. Você pode até dizer, professor, mas Parnaíba fica próxima do Ceará. O Ceará não tem tanto um sotaque tão carregado, eles têm expressões que são típicas cearenses. Quem faz pouco do modo de falar de outras pessoas acredita no mito de que o português é uma língua única, invariante, e como tal, uma única forma é a correta e as demais nada mais são do que erros. Todas as línguas e dialetos, variedades de uma língua, são igualmente complexas e eficientes para o exercício de todas as funções a que se destinam. E nenhuma língua ou variedade dialetal é inerentemente inferior à outra, similar à sua. Não existe língua superior, não existe língua inferior. As línguas são iguais, elas refletem aquilo que você é. Não existe uma única maneira de falar. Isso não quer dizer que as outras, as variantes, estejam erradas. Elas não estão erradas. Elas são próprias, elas carregam características
de cada uma dessas situações. E aí vocês devem estar se perguntando, professor, mas quem é que determina o que é certo, o que é errado, adequado ou inadequado? Nós temos uma gramática da língua portuguesa. Essa gramática, ela atende a um propósito de, teoricamente, unificar a língua. Quando vocês estudaram no ensino básico, fundamental, médio, vocês estudaram a gramática, estudaram a maneira correta de utilizar a língua. Essa maneira correta, entre aspas, ela nada mais é do que a forma privilegiada. E quem tende a usar a forma privilegiada é quem social e economicamente tem o poderio. Quem frequentou, por exemplo, escolas particulares, tende a utilizar um padrão de língua superior. Mas isso não sou eu que estou dizendo, até porque eu não acredito nisso. Eu sou professor de escola pública. E os meus alunos apresentam as suas próprias características. Alunos utilizam a forma padrão da língua. Não é o fato de estar em uma escola pública ou em uma escola particular. Mas é claro que determinadas situações são determinantes. Sim, a gente não pode tapar o sol com a peneira. Isso existe de fato. Os alunos que social e economicamente tendem a ter dificuldades, social e economicamente, tendem também a ter dificuldades na língua, apresentar variantes. Mas eu nem diria, e aqui eu queria corrigir, não é que os alunos apresentem a dificuldade, mas eles fogem da norma padrão da língua, da gramática. Para mim, enquanto professor, isso reflete apenas um preconceito. Um preconceito que foi colocado em um livro cheio de regras para que o aluno entenda que existe uma forma padrão, aquela que deve ser utilizada em situações formais, e outra, que é a forma que ele utiliza. Vejam só essa questão para entender bem a polêmica em torno das variantes linguísticas. Em 2017, 2018, 2019, desculpa, eu não vou lembrar exatamente o ano, houve na prova do Enem, uma questão que tratava sobre o dialeto secreto utilizado por gays e travestis. A Cuenda ou Pajubá. A questão dizia o seguinte: com origem no Iorubá, linguagem foi adotada por travestis e ganhou a comunidade. Nhaí Amapô, não faça louca e pague meu acué, deixe de eque, senão eu puxo teu picumã. Você entendeu essas palavras dessa frase? Você entendeu essa frase? Se sim, é porque você manja alguma coisa de Pajubá, o dialeto secreto dos gays e travestis. Essa questão causou uma polêmica grande, enorme, porque só algumas pessoas colocavam que o Enem estava tentando influenciar os alunos a serem gays. Vejam só que situação. Eu poderia muito bem dizer, olha, meio-dia eu almoço assistindo os programas policiais. Mas nunca me deu vontade de matar ninguém, de roubar, nunca me deu vontade de fazer nada. Não é porque eu vejo uma questão dessa que eu vou sair do Enem gay. Qual é o problema em entender a língua ou tentar refletir sobre a variante? Isso só mostra que existem várias possibilidades de utilizar a língua. E aí vem a pergunta. Da perspectiva do usuário, o Pajubá ganha status de dialeto, que é uma variante, caracterizando-se como um elemento de patrimônio linguístico, especialmente por questão do Enem.
ter mais de 1000 palavras conhecidas, ter palavras diferentes de uma linguagem secreta, ser consolidado por objetos formais de registro, ser utilizado por advogados em situações formais, ser comum em conversas no ambiente de trabalho. Pergunto a vocês, vocês entenderam algo sobre o que foi apresentado ali? É claro que alguns elementos, algumas variantes, a gente precisa conhecer e ir atrás para entender. E cué, né? Acho que foi mais ou menos esse termo que eu vi. Significa simplesmente aqué, significa dinheiro, simplesmente dinheiro. Então percebam, a resposta correta para essa situação, para essa questão, é entender que existem registros. Eu posso dizer uma palavra, utilizar uma palavra, por exemplo, como taioca, para dizer que é uma mosca não, que é para dizer que é uma formiga, ou uma situação como essa, ou posso chamar, sei lá, hipofento para dizer que alguém é enjoado. É o registro. É o registro que faz com que nós tenhamos essa variante ser consolidado por objetos formais de registro. Essa é a resposta correta. Então, vejam que há variantes sociais, e aí é um caso claro, típico de variante social. Variação linguística. Assim dizer que uma variedade rural é simples demais e, portanto, primitiva, significa afirmar que há uma outra variedade mais complexa e mais desenvolvida. É esse tipo de pensamento que parece estar por trás de opiniões, como a de Marilene Felinto, que escreveu o seguinte sobre os paulistas do interior. O povo tem pronúncia enrolada, estranha de ouvir, e fala um português capenga, em que imperam a ausência de plural e erros de concordância. Isso nada mais é do que um preconceito. Uma situação totalmente deselegante e desagradável, porque não leva em consideração a região geográfica, a localização dessa pessoa, a condição social, e há apenas julgamentos na frase utilizada por ela. Nenhuma forma de expressão é em si mesma deficiente, mas tão somente diferente, e nós temos que aceitar a diferença. E todas as línguas e variedades dialetais fornecem a seus usuários meios adequados para a expressão de conceitos e proposições lógicas. Vejam esse poema do Patativa do Assaré, cheio de rima e sentido. Quero escrever meu volume para não ficar parecido com a flor sem perfume. A poesia sem rima bastante me desanima e alegria não me dá. Não tem sabor a leitura. Parece uma noite escura, sem estrela e sem luar. Patativa do Assaré, ele é considerado um dos maiores poetas da nossa língua. E ele, curiosamente, não possui escolarização. Ele reflete a realidade que ele vivenciava, a realidade do sertão, a realidade da falta de água, mas da noite bonita, de luar. Esse é o reflexo que traz o Patativa do Assaré às suas poesias, aos seus poemas. Percebam que, levando em consideração a forma padrão da língua, a norma gramatical, eu não utilizaria, por exemplo, escrever, ou ainda luar, estrela, escura, sabor. Percebam que nós temos aqui diferentes situações
registros que estão inadequados. Mas isso deixou de ser compreendido? Não, porque isso reflete claramente a realidade do Patativa do Assaré. O fenômeno da variação e, ao mesmo tempo, de persistência de formas do passado na língua mostra que nenhuma delas é imutável. Elas mudam a todo momento, elas se alteram com o passar do tempo. Trago para vocês algumas dessas expressões que mudaram com o passar do tempo. Célula, por exemplo. Célula. A palavra célula já significou uma pequena cela. Você já ouviu alguém usá-la com esse sentido? Provavelmente não, pois com o passar do tempo, célula passou a significar elemento fundamental da matéria viva. Sofisticado, outra palavra que carrega essa mudança no tempo. Essa é inusitada. A palavra sofisticado é geralmente usada no sentido de chique, de extremo bom gosto e de alto nível. Esse é o nosso entendimento hoje. O que é sofisticado? É algo chique, é algo de extremo bom gosto, é algo de alto nível. Porém, esse termo é derivado de sofisticar, que originalmente significava falsificar, adulterar, deturpar. Com certeza, se as pessoas soubessem o significado original, nunca diriam que são sofisticadas. Então, se a sua amiga de curso disser: olha, amiga, mas eu gostei dessa tua bolsa, ela é tão sofisticada, vocês podem ficar com o pé atrás. Será que a amiga está querendo dizer que ela é chique ou que ela é falsa? Armário também é outra expressão. Antigamente, a palavra armário significava o lugar onde se guardavam armas. Armário, local de guardar armas. No próprio latim, a palavra teve o seu sentido ampliado para guarda-louça, cofre, biblioteca, até se transformar no que conhecemos hoje, um móvel para guardar objetos variados. Mas nós temos outros casos também, que caem em desuso, palavras que caem em desuso. O que é considerado normativo para a variedade padrão de uma época pode perfeitamente ser considerado ultrapassado, em proveito de formas mais usadas. Vejam se a expressão supimpa ou supimpa, se ela ainda é utilizada. Safanão, olha, eu vou assuntar. Balela, isso está falando é balela. Juntos cacarecos, chumbo, que coisa chumbrega. Vai lá para casa da mãe Joana. Rapaz, você é muito munheca. Sacripanta, deixa de lero-lero. Percebam como todas essas expressões aqui caíram em desuso. Dificilmente você se depara com essas expressões. Dificilmente. Por quê? Porque o que é normal para uma época, para outra já não é mais. Ela acaba entrando em desuso. Apenas isso. Determinações sociais das variedades linguísticas. Agora a gente vai entrar na variante social. Como é verdadeiro que o domínio de uma língua deriva do grau do contato do falante com outros membros de uma comunidade, foi o caso, por exemplo, da favela do Rio, que eu falei a vocês, também é verdadeiro que quanto maior o contato entre os falantes de uma comunidade, tanto maior a semelhança entre seus atos verbais, resultando em variações geográficas e também em variações socioculturais. O que é a variação geográfica? Eu já expliquei para vocês. A variação geográfica é aquela que deriva da sua própria localização. Um exemplo eu já dei hoje. Os alunos de Paulistana carregam no sotaque o DI carregado. Por quê? Porque carrega uma influência de Pernambuco, da Bahia. Os alunos de Parnaíba não carregam, porque não tem essa proximidade. As variações socioculturais estão, nesse contexto, relacionadas à questão de fato social, o nível social, e aí está diretamente ligado ao nível também econômico dessa pessoa, que tende a utilizar a língua padrão. Quanto mais alto o nível econômico, mais essa pessoa tende a utilizar o padrão da língua. Inclusive, vocês,
ao final do curso, tendem a utilizar a forma padrão. Por quê? Porque a escola, a universidade, elas são os principais meios em que esse dialeto padrão, essa variedade padrão é utilizada. Então, quanto mais tempo você passa na escola, mais tempo você tende, ou a maior probabilidade de você utilizar a norma padrão. As variedades geográficas são o resultado direto da distância da física entre os falantes. Assim, pessoas que residem em lugares distantes tendem a falar de modo totalmente diferente. A variação sociocultural deriva da tendência para a maior semelhança entre atos verbais dos indivíduos participantes de um mesmo setor socioeconômico e cultural. As variedades linguísticas são motivadas por diferenças de ordem socioeconômica, como nível de renda familiar, grau de escolaridade, ocupação profissional, ordem sociobiológica, idade, gênero, entre outros, sejam eles isolados ou não. Então vejam a quantidade de variantes que influenciam no uso da língua. Ordem socioeconômica, nível de renda familiar, grau de escolaridade, ocupação profissional, ordem sociobiológica, idade, gênero. Certamente uma pessoa de 60 anos tende a utilizar uma língua situada em um contexto mais histórico. Outro dia escutei uma palavra, um termo, crush, não agora, né? De fato agora. Mas aí fui pesquisar o que era. Por quê? Porque atualmente o emprego, eu não sei nem se é atual mais, porque a língua está em constante evolução. Outro fator aqui que eu queria chamar a atenção de vocês é com relação à renda familiar e o grau de escolaridade, que às vezes estão ali ligados. Alunos que necessitam deixar a escola para ajudar os pais a manter a família, a condição social. Então, a condição social e o grau de escolaridade, geralmente, eles estão relacionados. Quanto maior o teu grau de escolaridade, maior a probabilidade de você utilizar a norma padrão da língua, ou a norma gramatical da língua. Fatores como idade, gênero e ocupação motivam o aparecimento de linguagens especiais, que contrastam com a linguagem comum, por consistirem em variedades dialetais próprias das diversas subcomunidades linguísticas, cujos membros partilham de uma forma especial de atividade, sobretudo na esfera profissional, mas também científica e lúdica. Imaginem uma entrevista de emprego, vocês chegarem exatamente como eu estava, de camisa regata, de óculos escuros e boné, ou vamos colocar de uma maneira até exagerada, se vocês de repente chegam totalmente arrumados numa praia, chegam lá de terno ou de bota, a situação vai ser no mínimo estranha, não é isso? Percebam que até o próprio grau de ocupação que essa pessoa tem, o cargo que ela ocupa, vai dizer muito sobre ela, sobre a maneira como ela se expressa. Infelizmente, as pessoas tendem a julgar demais as pessoas pela língua. Se de repente você ocupa um cargo em uma empresa, se você é um chefe ou uma chefa, e você se utiliza de uma língua que te lembra muito aquilo que você utilizou a vida inteira, se você economicamente, socialmente,
abaixo da linha necessidade, certamente você tende a utilizar. É algo que você vai carregar. E se você falar errado, entre aspas, as pessoas vão te chamar logo de burras. E é isso que vocês não podem fazer. Vocês não podem acreditar ou achar que uma pessoa que fala errado, que ela é burra, porque isso não existe. É apenas o reflexo da sociedade, tanto economicamente como culturalmente. As diversas modalidades de gírias distinguem-se de outros tipos de linguagens técnicas, em funções das motivações sociais que acionam o seu surgimento. A mais importante é a necessidade de sigilo, principalmente no caso do desenvolvimento de variedades linguísticas próprias de grupos fechados, como os de marginais. Por que eu coloquei isso aqui na aula? Vocês precisam entender que até mesmo nos graus mais altos sociais, vocês têm as variantes. Vocês, ao final do curso de vocês, utilizarão expressões que são técnicas próprias do curso de matemática, por exemplo. Essa variante é considerada um jargão, que é uma linguagem técnica. Mas também nós temos aquela linguagem que é utilizada por membros marginais, né? ou seja, as margens da sociedade, que se utilizam de um vocabulário próprio, de um código próprio, para a comunicação entre eles, com o objetivo de quê? De fugir de qualquer punição, para que outras pessoas não entendam o significado da comunicação que eles utilizam, ou seja, uma variante também. O mesmo indivíduo ele pode optar por diferentes formas linguísticas de acordo com a variação das circunstâncias que cercam a interação verbal, incluindo o contexto social, o assunto tratado, a identidade social do interlocutor. Situações envolvendo, por exemplo, um professor universitário. Hoje, quando eu cheguei, intencionalmente utilizei aquela roupa, foi com a intenção, de fato, de chamar a atenção de vocês. Porque vocês não esperam que um professor se utilize daquela forma, se utilize de roupas daquela forma, já que nós estamos em uma situação formal. Imaginem que vocês, formados, decidam abrir um curso. Olha, eu vou botar um cursinho de matemática aqui para os alunos da minha cidade. Como eu não tenho todo o dinheiro para comprar o equipamento, as carteiras, o quadro, eu vou ao banco e vou solicitar um empréstimo. E aí, de repente, você, sei lá, você se despreocupa. Bota aquela chinela havaiana com prego debaixo, bota aquela velha camisa regata, uma bermuda, e o gerente é meu amigo mesmo, eu vou lá. Pode ter certeza, tenham certeza de uma coisa. Todo mundo vai olhar para vocês quando vocês estiverem no banco. Há situações, infelizmente, que ultrapassam o limite do bom senso. Assisti a algumas reportagens, e algumas reportagens, quando eu digo algumas, eu estou dizendo várias reportagens, que falavam sobre o acesso da classe média baixa aos aeroportos. Falavam, por exemplo, que o pobre não sabia se vestir para andar em avião, que eles deveriam utilizar o ônibus. Isso nada mais é do que o preconceito, um reflexo do preconceito da nossa sociedade, que também vai ao encontro dessa perspectiva linguística. Se você vai a uma entrevista de emprego com a mesma vestimenta, sei lá, você bota um chinelo, você bota uma roupa ali, uma calça não, uma bermuda, ou de repente uma camisa regata, aí as meninas, as mulheres do grupo, elas dizem assim, eu vou arrasar nessa entrevista, vou botar aqui minha bota, vou botar aqui minha calça de couro, vou colocar
colocar aqui um top, vai ser massa essa entrevista. A chance de dar errado é grande. Eu disse a vocês que existe o adequado e o inadequado, que a língua é como uma roupa, que você deve adequar a determinadas situações. Vocês devem entender que existe uma norma padrão, que a sociedade cultua. Eu não posso dizer que a norma padrão é errada, que a gente deve extinguir. Não posso dizer também que a variante linguística, as variantes, são erradas e que devam ser extintas. Todas as manifestações, elas devem ser respeitadas. Todas as manifestações devem ser respeitadas. E o que a escola ensina, o que a universidade também ensina, é que nós devemos conhecer e utilizar a língua de acordo com essas ocasiões. Então, se eu vou ao banco, certamente eu devo colocar uma calça, um tênis. Se eu vou a uma entrevista de emprego, eu devo também utilizar um tênis. Eu devo utilizar, as mulheres, uma saia longa, uma calça. É preconceito? Acredito que não seja preconceito, mas uma forma de expressão social. Da mesma maneira que você pode ir à praia de terno e gravata, de calça social e sapato, mas é adequado? Você vai se divertir? Você vai poder pegar onda, por exemplo, dessa forma? Você vai banhar? Certamente não. Tudo que eu disse a vocês hoje é basicamente para atender a essa perspectiva. Que vocês entendam que existe uma norma padrão da língua, que vocês devem conhecer o que vocês conheceram nos livros didáticos, no material que vocês encontrarão na universidade, socialmente em locais teoricamente privilegiados. Vocês encontrarão essa norma padrão. E vocês se utilizarem de uma outra forma, se vocês se utilizam, não se sintam estranhos. Tentem aprender aquela variante, não vai fazer mal a vocês. Mas entendam que vocês não são diferentes por isso. As pessoas que utilizam as outras formas não são diferentes por isso. Ou seja, elas são pessoas normais que carregam situações do dia a dia, da vivência, que expressam toda a sua carga sociocultural. Exatamente isso. E não há nada de errado. Eu até disse diferente. É diferente, mas não é errado. É normal. As variedades estilísticas, elas resultam da adequação da expressão às finalidades específicas, do processo de interação verbal, com base no grau de reflexão sobre as formas que constituem a competência comunicativa do sujeito falante. Vejam só. Será se vocês, em sala de aula, falariam aos colegas, se precisassem de uma caneta, ou de um lápis, ou de uma borracha? Por favor, amigo, você pode me passar, você pode me emprestar a sua caneta? Por favor, amigo, você pode me emprestar o seu lápis? Se a pessoa for íntima sua, você vai dizer, me dá essa caneta, me empresta esse lápis. À luz da gramática, da norma padrão, é inadequado utilizar o pronome início de frase, o pronome oblíquo me dá, é dê-me, empreste-me. Vocês utilizariam isso? O grau de, digamos assim, de amizade, ele até vai influenciar também na maneira como você utiliza a sua língua. Você tende a refletir mais sobre a língua, sobre o uso da língua, ou utilizar corretamente, adequadamente a língua,
com pessoas que você não conhece. E as pessoas que você conhece, que tem aquele convívio, você não tem essa preocupação. Nesse exato momento, eu estou carregando uma preocupação com as expressões que eu utilizo a vocês. A minha fala está sendo controlada. Eu não estou falando com vocês de qualquer forma, de qualquer maneira. Da mesma maneira são vocês. Se vocês forem apresentar um seminário, certamente vocês vão se preocupar com as palavras que vocês utilizam. Se vocês estiverem em casa recebendo um amigo de vocês, essa preocupação vai ser nula. Exatamente assim. Vejam esse segundo exemplo. Ô meu chapa, vai ficar alugando a açucareira até quando? Dá para passar ou não? Essa segunda ocasião, mesmo que seja algo aparentemente com alguém desconhecido, mas reflete uma situação informal. Alguém que está totalmente despreocupado. Então, até o grau de preocupação, vamos dizer assim, ele é fundamental na maneira como você utiliza a sua língua. Eu estou falando tanto sobre estilo, então eu quero deixar claro para vocês o que é o estilo. Você tem duas possibilidades, que é o estilo informal, coloquial, que é aquele que você utiliza no dia a dia, sem preocupação nenhuma. E o estilo formal, o estilo padrão, aquele que requer cuidado no uso da língua. Situações como a sala de aula, situações como de trabalho, quando eu digo trabalho, digo profissionais, de fato, linguagem mais técnica, por exemplo, o emprego de um livro didático, um livro literário. Então, são situações que requerem do falante, do escritor, uma situação formal, padrão. Enquanto que aquela mais desleixada, aquela que não há preocupação, o estilo informal ou coloquial. A diferença essencial entre os dois graus extremos reside nos diferentes graus de adesão ao uso de formas padrão ou variantes de prestígio. No estilo informal, a adesão às formas prestigiadas ou cultas é menor do que no estilo formal, ou seja, o estilo informal ou coloquial tende a utilizar menos a variante padrão, a norma gramatical, enquanto que o estilo formal, o estilo padrão, tende a utilizar mais a norma gramatical, as regras gramaticais, a norma da gramática. Outro aspecto a destacar é a forte vinculação entre a variação sociocultural e a estilística. A estilística, o estilo, informal ou informal. Por exemplo, considerando a relação entre língua e sociedade, é forçoso reconhecer que uma variedade linguística vale o que eles têm nas relações econômicas e sociais. E é exatamente assim. Se você tende a ser economicamente, digamos, eu vou falar de maneira clara, se você tende a ter mais dinheiro e socialmente frequenta lugares mais caros, melhores, você tende a utilizar um português, uma língua, melhor dizendo, padrão, gramatical, mais parecida com a norma padrão. Quanto mais dinheiro, quanto maior o seu nível social, mais você tende a se aproximar da norma padrão da gramática. Quanto menos dinheiro, mais liseira. Quanto mais afastado de lugares requintados, mais você tende a utilizar, menos você tende a utilizar a norma padrão e mais a linguagem informal.
O indivíduo necessita ter interiorizadas em sua competência linguística as formas alternativas da variedade padrão e da variedade não padrão, sobre as quais ele pode operar a seleção, conforme variam as circunstâncias de interação. Aqui, galera, é como se fosse uma chave. Você tem duas chaves, a chave padrão e a chave não padrão. A chave formal ou a informal. Você pode ir de uma situação a outra muito facilmente. É claro, se você conhecer. Você pode, de repente, falar enjoada. Se você estiver em uma situação formal, olha que situação enjoada, situação chata. Mas se você estiver em uma situação informal, muda a chave. Que empofenta. Percebam a diferença no emprego dos termos. Um formal, o outro informal. Todos os falantes, eles são capazes de adaptar o seu estilo de fala à diversidade das circunstâncias sociais da interação verbal e discernir que formas alternativas são mais apropriadas. Quais são essas formas mais apropriadas? Conforme o exemplo que eu aqui demonstrei a vocês. Então vamos fazer o seguinte. Lá no início da aula eu deixei alguns questionamentos. Vamos responder esses questionamentos. O que vocês fariam diante de situações em que as frases proferidas fossem, no caso, utilizadas em sala de aula? O que vocês, enquanto professores, fariam se vocês se deparassem com aquelas frases, com aquelas situações? Essa pergunta eu não vou responder, porque ela vai ficar no fórum. Vocês vão responder exatamente essa pergunta. O que vocês fariam? Eu não quero impressões pessoais no fórum. Eu quero que vocês respondam com base na aula, levando em consideração as variantes que nós estudamos. Então vamos responder as outras perguntas, aos outros questionamentos. Existe uma forma correta de empregar a língua? Não, não existe uma forma correta. Existe uma forma adequada e uma forma inadequada. E vai depender de quê? Vai depender da situação, vai depender do contexto. Existe uma forma privilegiada? Existe. A forma privilegiada é aquela que se aproxima da norma padrão. E as pessoas de classes econômicas mais altas tendem a ser aquelas que regem essas normas. Ou seja, são elas que dizem o que é certo e o que é errado. Quem determina a forma privilegiada? Eu já até disse, já até respondi. As variações linguísticas são aceitáveis? Sim, são aceitáveis. Elas refletem as características de cada um. A localidade geográfica, a condição social, a condição econômica, a condição cultural. As variantes, elas são aceitáveis e são normais. Ser diferente é ser normal. Quais são esses tipos de variação linguística? Você tem a variação socioeconômica, cultural, geográfica ou regional, por idade, por sexo, que foram aquelas variantes que eu apresentei a vocês. Então, galera, a aula de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido as variantes linguísticas, as variações linguísticas. Espero que não corrijam mais as pessoas, porque isso não é legal. Dizer, olha, isso aqui está certo, isso aqui não está certo. Se você quer mostrar para essa pessoa, você deve explicar de uma maneira, claro, olha, não é que você esteja errado, não é que você esteja colocando errado, mas existe uma forma que a gramática padrão prega. Então, essa frase, essa expressão que você utilizou, na norma gramatical brasileira, no padrão da língua, ela é utilizada dessa forma, mas você é livre para escolher qualquer uma das situações. Ficam aí as referências, no caso a referência que foi utilizada, as variações linguísticas e suas implicações na prática docente. E é justamente esse material que vai servir de referência para vocês responderem um fórum e também responderem as questões da atividade, tá bom? Pois valeu, galera, um abraço, valeu!